Olá, estudantes do primeiro ano, a aula começou, é de língua portuguesa, juntos nessa aula faremos leitura. Mas leremos o que, professor? Eu sou o professor Joelson e lerei com vocês, estudantes do primeiro ano, poemas. Quais poemas? Poemas que falarão de quê? Isso a gente vai descobrir logo mais. Vocês são bem-vindos, assim como os pais, professores, responsáveis, todos que nos assistem. Me acompanhem na tela para a leitura do título desta aula. Vejam, na tela aparece o título Quadrinhas de Casinhas. Andrei, bem-vindo! É o Andrei na Libras. Me acompanhará nesta aula que tem o título Quadrinhas de Casinhas, que são esses poemas com 4 estrofes e falarão sobre casinhas. E uma ilustração de uma casa na tela com o título da aula, Quadrinhas de Casinhas. Agora lerei as habilidades do currículo paulista. Vamos à leitura das habilidades. São as seguintes. Vejam, para quadrinhas de casinhas, temos as habilidades EF12 LP19, EF01 LP05, EF12 LP01, EF01 LP13, EF01 LP9. Vamos ler e compreender o sistema alfabético, ler palavras, comparar sons e grafias de diferentes partes da palavra. Vamos comparar as palavras identificando as rimas, que são aquelas partes que se assemelham, que têm os sons semelhantes, estão presentes nos poemas. Como teremos casinhas, como teremos leitura, apresentarei o primeiro texto com uma ilustração. Os textos virão ilustrados. As quadrinhas, que são esses poemas com 4 versos. Então, são poemas bem curtos, mas pode ser bem divertido ler e recitar quadrinhas. Vamos lá? Vejam. Temos a primeira ilustração. Andrei, uau! O que temos aí? Uma grande casa. Andrei, você está vendo que está esfriando ali na janela? Na janela tem um bolo. Você está sentindo o perfume, o cheiro do bolo? Um bolo que está esfriando. E essa casa, esta bela casa, é feita de quê? Parece de tijolo, tem telhas de barro. Vamos ler? Vamos lá. Na tela seguinte, temos um texto. Me acompanhem. Viram esta casa feita de tijolo? Na janela esfria um lindo bolo. É verdade! Um bolo esfriava na janela. Notaram? Viram esta casa feita de tijolo? Na janela esfria um lindo bolo. O bolo era bonito mesmo. Estava quente, esfriando. E então, na leitura deste texto, viram esta casa? Feita de tijolo, na janela esfria um lindo bolo. Quais palavras rimam? Tem uma sonoridade semelhante? Identifiquem comigo. Ora, professor, tijolo é uma palavra que tem rima aí. Como assim? Vamos lá. Eu vou identificar aqui, circular, tijolo. Tijolo tem uma outra palavra que rima? Qual é a palavra que rima com tijolo? Viram esta casa feita de tijolo, na janela esfria um lindo bolo. É bolo, professor. Então eu vou circular bolo. Você identificou o bolo já? Tijolo e bolo. Onde está escrito bolo? É a última palavra do 4º verso. Viram esta casa feita de tijolo, na janela esfria um lindo bolo. Identificamos as rimas nesse poema. Era o que deveríamos fazer, identificamos. Tijolo e bolo, esse bolo que esfriava na janela da casa. Mas temos outras casas e outras rimas.
para a leitura. Vamos lá? Ah, o bolo esfriando, o bolo que a gente acabou de observar, mas vai dar lugar a outra casa. Veja, esta casa com o bolo na janela fica para trás. E agora, Andrei, um friozinho, né? Nessa imagem aí a gente até sente. O que tem nessa imagem? Uma casa feita de gelo, de neve. Feita só de neve. A gente pensa em um lugar bem frio com muita neve e a luz está acesa. Vamos ler? Notem esta casa, feita só de neve, chamada de iglu, IGLU, se escreve. E então, vamos identificar as rimas? Notem esta casa, feita só de neve, chamada de iglu, IGLU, se escreve. Quais palavras rimam entre si? Ora, professor, a palavra neve deve ser destacada, porque tem outra palavra que rima com neve. Vamos identificar a palavra neve? Olhe para o texto, leia comigo. Notem esta casa, é o primeiro verso. O segundo verso, feita só de neve. Ah, é a última palavra do segundo verso. Neve. Chamada de iglu, IGLU, se escreve. Ora, está no quarto verso, é a última palavra. Escreve, neve. Vejam quanta sonoridade semelhante, repetida. Essas duas palavras rimam. Escreve e neve. Tem esse trecho final que se repete, eve. Esta foi a casa feita de neve, chamada de iglu. Outras casas virão nos textos. E a gente confere na tela, após a casa de neve, um outro texto. Agora, parece que é uma casa mais quentinha. Atenção. Farei a marcação. Olhem esta casa, feita de madeira, paredes, portas, janela e floreira. Olhem esta casa feita de madeira, paredes, portas, janela e floreira. Outras palavras que rimam a gente vai identificar aqui. Quais palavras? Ah, professor, tem a palavra floreira, que deve ser destacada, porque há outra palavra aí que rima com floreira. Onde está escrito floreira? Identifique. Vamos lá. Floreira. Ah, está no último verso. Já identificou? Depois de janela e floreira. Se é a última palavra. Floreira. Está circulada. Qual é a palavra que rima com floreira? Olhem esta casa feita de madeira, paredes, portas, janela e floreira. A palavra é madeira. E onde está escrito madeira? Começa com ma, tem o dei no meio, ra, madeira. Ah, está no segundo verso, é a última palavra do segundo verso. Estou circulando. Vejam. Olhem esta casa feita de madeira, paredes, portas, janela e floreira. A gente não viu a casa ainda, agora a gente vai ver essa casa feita de madeira, com janela e floreira. Ah, uma bela casa de madeira, uma casa amarela, com flores amarelas também, nas floreiras. Tem janela, é verdade. Tem mais uma casa. Vamos à tela seguinte. E mais um texto, mais uma quadrinha para a leitura. Mais palavras que rimam. A gente vai identificar. Vejam esta casa. É de pau a pique. Barro e madeira. Alguém explique. Vejam essa casa. É de pau a pique. Barro e madeira. Alguém explique. Ora, tem o som de pique e explique, pau a pique e explique. São sons que se
assemelham nas duas palavras. Vamos usar aí as mesmas letras para representar os sons, ao menos no fim das palavras. Chamamos rimas, chamamos assim as rimas. É de pau a pique. Onde está escrito pau a pique? Ah, vejam esta casa. É de pau a pique. Identifique. Onde está escrito? Alguém explique. Onde está escrito explique? Ah, professor, essas palavras estão no segundo verso e no quarto verso. São as últimas palavras dos versos que eu destaquei e que você acompanhou na sua tela. Vamos olhar uma casa de pau a pique, que é uma casa feita com esta técnica de construção que tem barro, que tem madeira, tem barro e madeira. Vocês observam? Tem essas varas de madeira, essa parte de madeira que sustenta o barro, dá essa resistência para a casa, chamada pau a pique. Observamos aqui algumas casas e há uma última casa para a nossa leitura e observação. Estudo. Vamos à leitura? Vejam, o texto está na tela. Nós vamos, neste texto, que é a última quadrinha sobre casas, identificar as rimas. Leiam comigo. Agora tem a casa que é de palafita, alta sobre a água, parece que levita. Agora tem a casa que é de palafita, alta sobre a água, parece que levita. Uma casa de palafita? Como será? Parece que levita. Identificaram a palavra que se assemelha a outra, com a mesma sonoridade, que rima com a outra? Palafita. E levita? Identificou? Parece que levita. Muito bem. Aqui, levita. Uma boa parte da palavra se repete. 3 letras se repetem. Palafita, levita. Os sons são bem parecidos, as palavras rimam. E vamos olhar uma casa de palafita, são essas casas elevadas por essas madeiras, por essas varas. São chamadas de palafitas, sustentam a casa distante do chão. Normalmente ficam à beira de rios, riachos que enchem, de grandes rios que enchem. Então, essas casas suspensas, essas varas, né, suspendem a casa e impedem que a água invada a construção, a moradia. Nossa aula acabou, é o fim. Estudamos com poemas, lemos quadrinhas, compreendemos e localizamos rimas. Assista esta e outras aulas no repositório, compartilhe aquilo que produzir a partir desta aula e marque nas redes sociais. É hora de se despedir, Andrei. Tchau, tchau. Eu coloco aqui a avaliação e me despeço com o QR Code e o link. Avalie a aula. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente.